Esse é mais uma Ideia Transitória e hoje eu vou falar de uma série de TV que está na sua segunda temporada e eu já considero pacas, que é The Librarians. Ela não está disponível no Netflix, até onde eu sei. Ela é uma série da TNT e é uma série ruim, assim, vocês têm que ter isso na cabeça. Ela não é boa. Mas ela é tão ruim que ela dá a volta, ela se torna divertida. Por quê? Ela tem uma vibe meio Indiana Jones encontra Doctor Who. Qual é a premissa? É o nosso cenário contemporâneo. É um cenário em que existe a magia. Só que não é aquela magia meio dark fantasy do RPG de Mago Ascensão, por exemplo. É uma magia estilo Indiana Jones. Por quê? Os episódios, eles é uma série de aventura, certo? E como é que começa a parada? Você tem o bibliotecário, que ele é o responsável pela biblioteca, assim, com B maiúsculo, certo? Que é o lugar no qual confluem não só todos os livros publicados do mundo, lá tem um exemplar de qualquer coisa, mas também que é responsável por guardar todos os artefatos mágicos do mundo. No momento em que a série começa, e essa é uma coisa legal, a magia ela não existe mais, ela foi extinguida, ela não tem mais manifestação no nosso mundo. Só que claro que tem uma organização maligna, lógico, que quer trazer essa magia de volta, para trazer de volta os tempos áureos, onde existia a magia, em que magos dominavam o mundo, e etc, etc, etc. Então você tem aí uma vaga justificativa, uma vaga conexão com a história, especialmente a Europa Ocidental, certo? Infelizmente ele tem esse recorte, mas você tem aí uma vaga conexão com a história, com figuras históricas e com figuras de ficção, com figuras literárias. Então, tipo, você vai ver referências à Távola Redonda, aos personagens da Távola Redonda. Morgana Le Fay é uma das vilãs que aparecem na primeira temporada, assim, só pra animar quem curtia aí as lendas arturianas. E o bibliotecário, na verdade, ele é uma espécie de Indiana Jones, no sentido em que ele vai em busca dos artefatos, ele explora masmorras, ele desativa armadilhas mágicas. Então ele tem aquela vibe de aventura, assim. Só que o cara, ele é extremamente antissocial. E ele não consegue lidar bem com pessoas. E nesse sentido, e ele fala muito rápido, ele tem aquelas explicações pseudocientíficas, pseudomágicas, que é bem no estilo Doctor Who. E o personagem, o Flynn Carson, o bibliotecário, ele é uma cópia, assim, meio deslavada do Doctor. Até ele tem um cabelo, assim, ele tem um estilo próprio de vestimenta, então, assim, ele é bem parecido aí com o Doctor. Daí, no primeiro episódio, ele conhece uma moça que ela é ela é de uma unidade de combate internacional ao terrorismo, certo? E ele descobre que ela vai ser, na verdade, a sua guardiã, porque todo bibliotecário tem um guardião, que é basicamente o tanque, é a pessoa que ajuda ele a resolver os problemas, enquanto ele é o cérebro, ela vai ser os músculos. E tanto isso tem uma inversão um pouco diferente, assim, do clichê. Tipo, ele é o Doctor com uma Companion, só que a Companion é muito mais competente do que ele em vários assuntos, e é a pessoa que tenta botar juízo nele, e aí você tem uma dinâmica parecida com o Doctor Who. E mas assim, você tem a inversão um pouco do clichê da moça fragilizada. Não, ela não é. Ela é mais uma personagem estilo badass, que também é outro clichê. Não, sem novidades aí. Só que você pensa, ah não, a dinâmica vai ser com eles dois, né? E tudo mais. Acontece que não. Acontece que a biblioteca, que é uma entidade própria, como a TARDIS, ela tem meio que vontade própria, exceto que ela é bem maior, mas como a TARDIS ela também é maior por dentro. Acontece que a biblioteca resolve que ela precisa de mais bibliotecários. E aí você tem os outros personagens da série, que pelo menos um deles é um ator mais tarimbado assim de séries, mais ou menos, séries de não muito bom orçamento. E você
tem uma dinâmica muito interessante de 5 personagens, são 5, de 5 personagens em que durante o correr da temporada e até onde eu vi da segunda, eles têm papéis definidos, cada um tem uma função muito própria. Então, assim, você tem o ladrão, você tem a tanker, você tem o líder, você tem o especialista em arte, que por acaso ele também é muito competente em bater nos outros. Just because. Aliás, muita coisa nessa série é tipo... Tá, você... tudo bem. For the sake of fun, né? Pela diversão, você engole. Mas o que eu acho legal é que a série ela consegue tornar esses 5 personagens protagonistas de verdade. Eles não estão ali dependendo sempre de um personagem específico, mas sempre que tem uma situação difícil, que é a cada episódio, eles conseguem desempenhar papéis importantes na resolução daquele problema. E isso eu acho uma distribuição, assim, um malabarismo muito interessante. No RPG, às vezes, você não consegue fazer isso. E, tipo, no RPG você tá lidando com pessoas. A série ali, ela consegue fazer isso de maneira bem convincente. Aí, quais são, assim, um dos problemas que eu vejo em The Librarians é a falta de diversidade. Você tem um elenco com 5 personagens principais, você tem ainda um elenco de apoio de personagens recorrentes, e nenhum deles é negro, nenhum deles é diferente. Todos eles são brancos, bonitos, sabe? Você não tem realmente uma representação diversa dentro da série. E isso, sabe? É meio duh. As lendas a que normalmente ele se refere são ali da Europa Ocidental. Tem algumas coisas externas, tem algumas coisas fora. Ou Europa ou América do Norte. Mas tem algumas coisas ali que flertam com o Oriente ou com a Europa Oriental, mas é muito pouco. E, sei lá, você sente que eles poderiam fazer coisas muito interessantes. Eu não me recordo de ter visto qualquer menção, assim, a alguma coisa da mitologia africana, ou das várias mitologias africanas, na verdade. E a América do Sul também. Enfim, mas ela é divertida. Agora realmente você tem que ter baixas expectativas. Mas sim, no geral vale a pena. É divertido pelas risadas, é divertido pelas referências. São muitas referências, então se você é aquela pessoa que gosta de procurar referências e citações, etc., ela é divertida. A segunda temporada em específica vai ter você tem, uma justificativa bem meia boca, mas você tem Moriarty e você tem Próspero de Shakespeare. E, sabe, é muito divertida, é muito engraçada. Mas você tem que ter expectativas baixas, assim. Tipo, eu. Né? Enfim, é isso. Muito obrigada. Se você conhece alguma outra série que é tão ruim, mas que ela fica boa, você comenta aqui com a gente, vamos conversar. Tchau, tchau.